Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou Marcos Koguti. Eu sou o Thiago Kempen. E nós somos a K2Go Educação e Consultoria, empresa especializada em odontologia no Brasil e no mundo, já chegando a 170 consultoria com empresários. São clínicas, radiologias, principalmente laboratórios de prótese aí de todo o Brasil, trazendo a gestão para o plano consciente da prótese e da odontologia, que é uma coisa super importante, né? Tem muito dinheirinho aí do lado dos mochos, aí guardadinho na gaveta, nas bancadas também, e a gente fica futucando, né, Thiago? Cada vez mais aprendendo aí com esses amigos, esses parceiros aí que nos prestigiam, desde projeto que a gente começa do zero até grandes laboratórios do Brasil. Então não deixe de acompanhar nas nossas redes, para quem não nos conhece ainda, no Instagram, @comunidade K2Go, no Facebook, facebook.com/comunidade K2Go e no YouTube, youtube.com/comunidade K2Go. E dando sequência aqui no nosso episódio 162, 162 episódios semanais, hein, gente? Tem muita coisa aí para vocês verem, muitas séries especiais. E uma das séries que nós gravamos aí no passado foi sobre odontologia digital, né? Ter ou ser digital. Então vale muito a pena vocês olharem lá com a nossa querida Fernanda Jabur, lá da Bein de São Paulo. Então nós fizemos 2 episódios ali que teve um sucesso absoluto, rodou por mais de 20 países, né? O pessoal dando muito feedback positivo. E começou a mudar um pouco dessa cultura, né, de comprar assim, eu tenho que entrar. Calma, você pode ser, né, você pode usufruir aí do universo digital da odontologia, desde que seguindo protocolos e critérios corretos, para depois fazer um investimento mais consciente. E hoje nós vamos dar sequência com mais um super convidado, e eu vou pedir para o Thiago fazer a apresentação. Qual é o nosso convidado, nosso tema de hoje, Thiago? Para falar sobre como tornar a sua odontologia digital do clínico ao especialista, nosso querido amigo, Dr. Rodrigo Pohlmann. Tudo bom, meu querido? Tudo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. É uma grande satisfação estar com vocês. Já tive o prazer de conhecer o Thiago aqui em Porto Alegre, no Coribe. O Marcos estou conhecendo agora, mas eu já havia falado de você também muito bem. Então, me sinto mais uma vez à vontade de estar aqui discutindo com vocês sobre o que eu gosto, odontologia e ainda mais odontologia digital hoje em dia. Que maravilha, Rodrigo. E assim, para o pessoal que está entrando aí pelo perfil da K2Go, nós estamos aqui na live gravando ao vivo, depois o podcast vai ao ar na sexta-feira a partir do meio-dia, episódio 162. Mas queria primeiro que você se apresentasse aí, Rodrigo, o trabalho que você desenvolve, se você ainda está na Sobracid, você está em São Leopoldo, e Isso. Também essa tua afinidade aí com a odontologia digital, quando que ela começou, o que ela trouxe aí de agregado aí na tua vida e na tua profissão principalmente? Sim. Bom, eu me dedico hoje 90% do meu tempo à minha clínica aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mas eu sou especialista em implantodontia, especialista em prótese dentária e faço hoje em dia um mestrado em odontologia digital em São Paulo, né? Terminando o primeiro ano de odontologia digital, uma chuva de granizo lá de tecnologias, e não só voltado para a odontologia, a gente tem que incluir os laboratórios nisso, porque a odontologia digital está vinculada tremendamente a trabalharmos juntos, né? Então, dedico a minha clínica, e sou coordenador de um curso de implantodontia na Sobracid, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgiões e Dentistas em Porto Alegre, professor na mesma escola na pós-graduação de prótese dentária, né? Então são essas a isso que me dedico hoje em dia, né? Tentando até passar a gente já tenta passar para os nossos alunos que trabalhem digital, porque se você não for digital, o barco vai passar e depois vai ter que correr atrás. É isso aí, né, cara? E o que eu acho interessante de falar, e é um dos motivos que a gente mais bateu papo lá no Corig, né, Rodrigo? É essa questão do mestrado, né, cara? É a primeira vez que eu ouvi falar, e pelo que eu entendi também, a primeira turma de mestrado em odontologia digital, né? Isso aí, pra gente é uma novidade e é maravilhoso, porque é muito comum, a gente sempre comenta muito que é muito importante que lá do começo da educação, né, na faculdade, fazendo a graduação ainda, já é importante que o dentista tenha acesso à odontologia digital, assim como o técnico, no curso técnico, também tem acesso para conhecer, pelo menos, né? Mas ter um mestrado em odontologia digital é um negócio diferente
e, além de muito interessante, muito importante, né? Então eu queria, assim, que você trouxesse para a gente, em relação a esse mestrado, o que a gente aprende no mestrado de odontologia digital, cara? Na verdade, o mestrado de odontologia digital, somos a segunda turma. Eu descobri depois, haviam me dito que era a primeira turma, somos a segunda turma. Né? O que é o mestrado? Né? O mestrado forma professores. Né? Então, seremos os professores de odontologia digital a partir de agora no Brasil. É a segunda turma no Brasil, né? Então somos pioneiros nisso. Temos que difundir essa maneira de trabalhar dentro da graduação, dentro da pós-graduação, mas com embasamento científico, né? E é isso que a gente faz lá. O nosso mestrado, além de teórico, tem um diferencial que é um mestrado clínico. Nós atendemos pacientes, só que os nossos pacientes não são tocados de maneira analógica. A gente tem vários scanners, a primeira coisa que a gente faz é escanear eles, e não existe planejamento no papel. Sim, todo o planejamento é feito nos softwares e temos que mostrar isso para o paciente nos softwares e temos que operar digitalmente com guias, temos que fazer próteses planejadas virtualmente. Não existe tocar no paciente de maneira analógica. Hein, Rodrigo? Olha só, nós sabemos aí pela experiência de tantas consultorias, né? Inclusive o Thiago aí é expert nessa parte aí digital voltada para os laboratórios de prótese também, né? E a gente acaba se especializando também, que você ter o digital não significa necessariamente que você vai resolver todos os problemas, não isenta a boa comunicação com o laboratório, por exemplo. Né? Você escanear já traz um conforto, já agiliza muito o processo, fluxo clínico, mas se não tiver uma boa comunicação com o laboratório sobre planejamento, biblioteca, sobre a maneira como você trabalha, né? A maneira até particular de como você desenvolve aí o teu trabalho na sua clínica, a coisa também bate na trave. Nós temos aí vários exemplos de laboratórios aí que no aperto precisaram recorrer por exemplo, centrais de planejamento, de CAD, e deu mais problema do que solução, né? Então eu queria saber, assim, nesse mestrado, como que é abordado ali essa integração do fluxo clínico laboratorial? Como que é abordado a importância de estreitar essa comunicação com o laboratório para que o planejamento dê certo? É fundamental essa comunicação. Não existe... existe muita gente que hoje pensa que vai comprar equipamentos, comprar um scanner, uma impressora, vai escanear seu paciente e vai mandar para o laboratório e dizer, por favor, me faça um enceramento ou me faça uma guia cirúrgica. Não, isso não existe. Primeiro, existe a comunicação daquilo que você está pensando para você poder passar para o laboratório, né? E sim, daí a gente usar as tecnologias digitais para produzir algum tratamento previsível, né? Então, eu perco, particularmente na minha clínica, eu perco muito tempo na comunicação com o laboratório nas minhas duas primeiras consultas. Sim. Com aquelas informações que eu colhi do paciente, através de fotografias, planejamento de SD, e depois eu começo uma troca com as pessoas do laboratório. E por que eu digo uma troca? Porque às vezes até mesmo a pessoa do laboratório está vendo coisas que eu não estou vendo. E tem toda a liberdade de me dizer, Rodrigo, quem sabe a gente faz dessa maneira, né? A gente, afinal, eles têm uma visão diferente do que a gente tem, né? Às vezes até coisas que não são executáveis, né? Mas que a gente está planejando, eu quero fazer isso dessa maneira. Então, eu perco essas duas primeiras consultas de comunicação com o laboratório, utilizando de coisas simples. Eu não preciso nem ter, num primeiro momento, um escaneamento. Mas posso fazer fotografias, posso fazer um digital smile design. Depois eu posso mandar o escaneamento para o laboratório e a gente, dentro dessa troca, desenvolver aquele plano de tratamento, né? Então, e ver se aquilo é viável. Eu costumo dizer para meus alunos que nessa fase, nessas duas consultas, essa fase de planejamento, a gente ganhou o tratamento. Se aquilo ali funciona naquele momento do planejamento,
vai funcionar quando nós terminarmos o nosso trabalho, né? Mas não é um trabalho sozinho dentro do consultório. É troca, é muita comunicação. Se eu for mostrar o histórico do meu celular, o que eu converso com o pessoal dos laboratórios que eu trabalho, é páginas e páginas e páginas antes de chegar a um consenso do que a gente vai fazer. Uhum. Quem dera todo mundo fosse assim, né? Infelizmente não é, mas eu concordo. A comunicação ela é uma chave fundamental, porque na verdade ali é aquele negócio do cada macaco no seu galho, né? Então o dentista ele estuda muito a parte clínica e ele dedica muito tempo dele para poder aprimorar essa parte clínica. Assim como o laboratório, ele estuda muito e investe muito tempo para aprimorar a parte laboratorial. E cada vez mais a gente tem mais equipamentos, mais insumos, mais técnicas, então fica difícil de acompanhar de tudo. Então é muito importante que cada um consiga se concentrar na sua parte e aí se juntem para fazer o melhor planejamento possível, né? E é o que você falou, às vezes o laboratório ele tem uma visão diferente do que o dentista está enxergando e o dentista tem uma visão diferente do que o laboratório enxerga. Então quando a gente une essas duas visões, geralmente, não estou falando que é sempre, né? Mas geralmente a gente consegue extrair a melhor possibilidade daquele caso. E quando você fala, por exemplo, aí que no mestrado de odontologia digital, eu adorei isso aí, vocês falam sobre esse quesito de comunicação e entender como planejar primeiro, né? Como planejar digitalmente esse trabalho. É legal porque você está desafiando aquela pessoa, aquele profissional a fazer de uma forma diferente. Porque a gente está muito acostumado a ficar naquela zona de conforto, né? E conforto é uma palavra muito boa, naquela zona de estagnação, na verdade, que você fica, já funciona desse jeito, para que eu vou fazer de outra forma, né? E a única forma de mudar esse pensamento é fazendo de outro jeito. Então, ter um mestrado, ter uma possibilidade de você, fora do seu consultório, sentar e aprender com outras pessoas como executar de uma forma diferente, é muito interessante. Pena que não temos isso para laboratório ainda, né? Um mestrado, alguma coisa assim, para técnicos em prótese trabalharem no digital especificamente. Por quê? Que é muito comum, vamos pegar aí, a gente teve uma série de podcast aí, 2 seguidos, na verdade, no final do ano passado, que foi o Laboratório Frankenstein. É aquele cara que ele não conseguiu definir qual que é o modelo de negócios dele, e ele faz tudo, ele faz resina, ele faz zircone, ele faz metal, ele faz IMEX, ele tem digital, ele tem impressora 3D, fresador, scanner intraoral, scanner de banco, tem tudo, né, e não tem uma especialização específica. Aí esse cara, como ele já tem de tudo, então ele começa a fresar cera para poder injetar, ele imprime a resina para poder injetar também fresa o de silicato direto, e vai fazendo de um monte de coisa diferente, ele não consegue parar para poder pensar digitalmente. Se aquele empresário ele não tem um modelo de negócio que é 100% pensado para ser digital, ele vai tentar pensar como que eu vou solucionar. E aí vai para o jeito que ele já está acostumado, né? Então, por exemplo, a gente fala muito sobre o laboratório Smile2Go, que é o laboratório aí da K2Go, né? Que é um laboratório escola. É uma escola tanto para o dentista, que está entrando no digital ali, porque ele tem acesso ao scanner intraoral, tem acesso a planejamento conjunto e outras coisas do tipo. Essa comunicação, esse fluxo, é super importante para o laboratório, sim, mas tem uma abordagem ou é mais o dentista, com acesso, né? O que muda da odontologia tradicional para digital? Marcos, tem muito do fluxo laboratorial. Por quê? Porque nós somos ensinados de 2 maneiras. Quase que para sermos um laboratório. Nós podemos trabalhar adquirindo, nós estamos aprendendo a lidar com todos os softwares de CAD, com todos os equipamentos de CAM, com tudo, né? Então, teoricamente, nós estaremos preparados para fazer todo o fluxo, né? Só que fazer todo o fluxo para um dentista exige equipamentos e investir tudo isso, se você quiser, e fazer todo o fluxo do consultório. E, de repente, não dormir à noite, ou não passar o final de semana no computador, ou separar da mulher, ou acontecer alguma coisa assim. Eu prefiro sentar na minha cadeira, preparar meus casos e ter pessoas, ou laboratórios, ou centros de planejamento, ao meu lado que façam essa parte, tá? Então, nós acabamos sabendo todo o fluxo do laboratório. Mas eu acho isso um grande auxiliar, de novo, de comunicação. Isso daí é fundamental. Assim como quais são as dificuldades, às vezes, para se obter uma boa moldagem, a gente sabe que esse é um grande gargalo também na produção do laboratório. O dentista, conhecendo o fluxo laboratorial, isso ajuda, e eu abordo muito o ponto de vista mercadológico, né? Muito a parte da gestão financeira das clínicas e dos laboratórios.
E quando você tem um desenho muito bem alinhado, você otimiza o tempo de cadeira do dentista, você otimiza a hora clínica do dentista e a hora laboratorial do técnico. Porque imagine, se você demora lá nesse vai e vem de troca de informação em mensagem, WhatsApp que se perde, liga, deixa recado, não retorna. Se você conseguir lá um tempo médio de uma entrega de uma prótese a 10 dias, isso, do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial, significa que você dobra a sua capacidade de produção, ou, no mínimo, você libera metade do teu tempo para fazer com mais tranquilidade e mais qualidade. Você concorda com essa reflexão aí, Rodrigo? Pontual. Né? A oncologia digital nos tornar o nosso trabalho mais fácil, mais tranquilo, assertivo, mais previsível, mais encantador ao paciente. Você mostrar o centro de ser jogado na face do paciente antes de parar qualquer coisa, é fundamental. Mudou muito a maneira com que eu consigo fechar os meus casos, digamos assim, hoje em dia. Né? Meus pacientes, praticamente, depois de mostrar digitalmente o que está sendo planejado, e não é só por mim, né? É eu, com o trabalho do meu laboratório, muitas vezes só perguntam onde eu assino. Né? Onde eu assino para executar o tratamento. Tá? Então, mudou o estilo de trabalho do cirurgião dentista. E o apelo do digital, assim, o apelo pro consultório, principalmente, né, o apelo de marketing é muito forte, né? Eu lembro quando eu fiz faceta aqui em Curitiba, né, da Neodente, fiz o fotográfico dentro da Neodente, a equipe de marketing ali dentro, e eu mandei todo esse planejamento para um amigo meu, Alexandre Chay, lá de Goiânia. Daí ele me mandou algumas ideias, né, de como fazer. Eu interferi no meu planejamento, comecei a falar assim, não, isso daqui... Ele queria... Eu falei, não, diminui um pouquinho, né, vamos deixar um pouco mais natural e tudo mais, né. Tinha passado dos 50, daí eu falei assim, não quero, muito jovem aí para o perfil, né, então vamos tratar. Então eu participei diretamente, sim, do meu planejamento. E aí, mandei, claro, as tomos também, tudo que precisava, né? E foi incrível. Eu entrei em férias, foi no mês de novembro, isso daí já fazem 3 anos agora, né? Eu entrei em férias, peguei um avião, eu fui para Goiânia, aí fiz o preparo, fez lá todo o preparo, fiz o mock-up, daí eu peguei o avião, fui para Salvador, passei lá uma semaninha em Salvador, voltei para Goiânia e a minha prótese, as facetinhas já estava tudo pronto, cara. Foi em boca, assim, parecia mágica. A hora que ele colocou assim, eu falei, não acredito, cara. Foi rápido, indolor. Claro, tem aquela coisa chata lá do Bizacri. Sim, de ficar com os provisórios. Né? De ficar com os provisórios e tudo mais, né? Mas foi rápido. E você sabe que, até nós temos aí um podcast anterior, aí eu não vou recordar o número agora, mas com o Aziz Constantino, e ele trazendo uma informação, foi quando nós estávamos fazendo aí uma série de entrevistas aí no Pro Experience, né, antes do evento da PEDESP em São Paulo, com os palestrantes lá, e ele trouxe uma informação que eu já tinha ouvido na Europa lá em 2016, que o metal está sendo proibido. Sim. Então, assim, as próteses metálicas, né, o sistema de metal já está proibido em alguns países, né, isso daí não tarda também para chegar no Brasil. Então, agora não é uma questão nem de opção, de preferência, né? Mesmo o ateliê, aquele que não tem modelo errado de negócio, né? Quem trabalha lá com provisório, com fixa, com orto, com metal, sistema de injeção, sistema fresar, mas assim não tem, depende do modelo de negócio, depende da vocação, do propósito de cada um, né? E do seu momento, né? Mas hoje não é nenhuma questão assim de preferência, agora já é uma questão assim de sobrevivência mesmo, né? Então a gente tem que, cada vez mais a gente se obriga a aprender e trazer e testar novos materiais, testar novos protocolos de produção, né? E nessa parte a comunicação é super importante. Eu acho até muito importante, Marcos, que os dentistas conheçam seus laboratórios. Aqui em Porto Alegre, há muitos dos colegas, alunos, eu recomendo que vão até a Smile2Go e conheçam um laboratório digital. Como é que funciona? Como é que é o fluxo de um laboratório digital? Isso ajuda, viu? Né? Isso ajuda muito. Né? Muito. Até porque as pessoas ainda têm aquela... desculpe, mas muitos têm aquela imagem do laboratório, aquela coisa suja. Aqui é gesso, é não sei o que para um lado, aqui o chão sujo. Um laboratório digital pode ser mais limpo que o meu apartamento. Né?
O fluxo e as divisões, as salas, como trabalha o pessoal do CAD no lugar, onde está o equipamento do CAN no outro, é muito legal conhecer esse fluxo. Tá? Se encantar com esse fluxo e ver como é que as coisas funcionam. Né? Eu garanto que estão sempre abertos para receber os colegas Sim, essa é a ideia, receber as pessoas mesmo, porque é um laboratório que é muito diferente, né? Até a gente que visitou muitos laboratórios por aí, quando a gente conheceu a primeira vez, se encantou, não é à toa que a gente virou sócio lá, né? E a ideia é exatamente essa, de mostrar um laboratório diferente, tanto que o que a gente chama de área suja lá, na verdade, também é limpinha. Lá é tudo organizadinho e tal, é separado, né? Então, a gente organiza de uma forma que as pessoas não só podem visitar, como devem visitar de fato, porque a ideia é incorporar essa odontologia digital no dia a dia. E era o que eu estava falando antes da internet não me ajudar muito aqui, que é a questão de o técnico ele poder pensar digitalmente, sabe? Por exemplo, o Smile to Go, a gente tem um propósito muito claro, que é estabelecer o padrão da odontologia digital no Brasil. E não é fácil, porque tem muito laboratório digital bom no Brasil, só que a gente só pensa digital. Então, por exemplo, se chega um trabalho, e até aconteceu isso esse ano, né? Chegou um trabalho de protocolo, que era extremamente complexo a execução dele. E aí eu falei para minha equipe, pessoal, vou desafiar vocês têm tanto tempo para poder me trazer qual é a solução que vocês pensaram. E aí, depois de alguns dias, acho que foram 2 dias, eles me trouxeram a solução de fazer ele de metal, fundido. Eu falei, não, então vamos passar para outro laboratório fazer, porque o nosso laboratório vai estabelecer o padrão da odontologia digital. Como que nós, fazendo um protocolo todo de metal fundido, terceirizado, vamos estar estabelecendo o padrão da odontologia digital? Não vamos conseguir. Então, ou a gente faz digital, ou a gente passa para outro laboratório. Aí eles pediram mais um tempinho e arrumaram uma solução complexa, mas que funcionou. Foi um bloco de 30 milímetros, vindo da Alemanha, uma atualização do sistema. No final das contas, a gente não teve lucro com aquele trabalho. Mas a gente foi mais no caminho do propósito. Eu vi esse trabalho. Viu? Complexo. Você viu que era difícil aquilo ali, né? Ficou lindo, ficou lindo. Mas realmente pois então... era um bloco... de 30, cara. Nem existia isso no Brasil. A gente teve que trazer da Alemanha. Eu não tinha visto. Não, nem eu não conhecia. E detalhe, a primeira fresagem não deu certo. Então a gente teve que comprar um segundo bloco de 30 milímetros para fazer aquilo lá. Então a gente teve um prejuízo. Não vamos falar de números. Não vamos falar o valor do prejuízo. Vamos manter o bom humor, não vamos falar de números desses blocos aí. Pois é, a gente teve prejuízo no trabalho, mas a gente está começando a pensar digital de como fazer funcionar aquelas coisas. Então, se chega mais um trabalho daquele tipo, agora a gente já tem uma solução digital para aquilo lá e a gente pode, sim, aceitar aquele tipo de trabalho. Então, é importante as pessoas entenderem isso, que às vezes você vai ter prejuízo para poder começar a trabalhar da forma que você deseja, né? Sim. Você sabe uma coisa, até voltando a falar de trabalho difícil. Protocolo é um trabalho difícil, né? Mas a gente já planeja digital lá, hoje em dia, até para desventados superiores, a gente já planeja digital, né? E é difícil chegar ao final e você ter aquele padrão estético que você quer. Mas uma dica para os colegas, até mesmo para laboratórios, muitos já devem saber disso, talvez alguns não. Eu tenho como padrão, nos meus casos de protocolo, no meu consultório, antes de entregar qualquer caso, eu imprimo um protocolo para teste. Ela é usada apenas por 30 minutos. Para eu colocar na boca do paciente, fotografar, avaliar critérios estéticos, fazer vídeos, mostrar para ele, né? Não mostrar com o espelhinho, mostrar numa televisão grande depois com um vídeo, né? De preferência com uma musiquinha ao fundo, uma musiquinha, né, para emocionar. A música favorita dele, né? A favorita dele, que já está lá na ficha, lá quando preencheu, com a chegada, né? Mas assim, uma impressão hoje em dia não é caro, pensando no que você pode ganhar no resultado final de um tratamento, né? Então, existe dessa forma digital maneiras não só caras, mas maneiras às vezes baratas, né? Até porque você tem que colocar no custo, já que o paciente quer um tratamento diferenciado, colocar no custo que ele vai gastar. E não precisa nem cobrar dele a mais por isso. Cobre só o preço da impressão de um protocolo, né? Você vai estar ganhando, o paciente vai estar ganhando, o laboratório vai estar ganhando, que não precisa talvez repetir alguma coisa depois que já está em cerâmica, em zircônia, né? Então, são pensamentos de como aprimorar o que a gente está fazendo.
E é muito interessante porque o que a gente mais ouve é que a odontologia digital consegue fazer tudo? Não, não consegue fazer tudo. E eu concordo, hoje em dia realmente não é todos os trabalhos, 100% de todos os casos que são feitos que a gente consegue resolver com o digital. Mas é a partir do momento que você assume essa mentalidade digital a ponto de fazer um mestrado igual você está fazendo, ou como no nosso laboratório que a gente assumiu um prejuízo para poder resolver digitalmente aquilo lá e aprender, é aí que começam a surgir soluções para aqueles problemas que normalmente não são solucionados pelo digital. E também é isso que impulsiona o estudo de tecnologia dessas empresas para poder atingir a necessidade, né, que a gente tem hoje no laboratório, tanto de planejamento quanto de execução. Então, é importante ter esses malucos aí que colocam a cara a tapa para poder tentar fazer de qualquer forma aquele trabalho no digital, pensando, olha, eu vou pegar, eu vou fazer e eu vou resolver, mesmo que esse negócio me dê um centavo de dinheiro ou que me custe muito caro, porque isso vai trazer uma solução para o mercado. É a curva de aprendizado, né? Isso daí é super importante. É a curva de aprendizado. E aí é um investimento, né? Nem uma perda, é um investimento. E esses malucos que você mencionou tem que ter. Esses malucos que vão começar a fazer coisas. Você falou assim, hoje a gente não consegue fazer tudo no digital. Eu vou lhe dizer, eu vou ter a cara de pau de dizer assim, a gente consegue fazer tudo no digital. Coisa linda, então tá bom. A gente consegue. Vou parar de ter prejuízo de vez em quando. Eu vou mudar um pouquinho, então, para não ser tão radical. A gente consegue tentar fazer tudo no digital. O que você imaginar hoje na odontologia que você vai fazer em qualquer especialidade e pensar digital, a gente vai achar uma maneira de fazer digital. A gente tem todas as informações para fazer digital, né? Dentro de qualquer especialidade. É muito legal, muito legal. Poderia te dar 20 exemplos aqui em várias áreas de coisas que se fazem digitalmente hoje, né? Só uma, até já está sendo iniciado até para aplicação de Botox dentro da área de harmonização, a impressão de máscaras que deixam apenas os orifícios onde o profissional vai fazer a injeção dos produtos. Né? Olha, isso aí é novidade para mim, essa eu não conhecia não, gostei. A gente aí, Kogut, vamos fazer um Botox aí, ó, para testar? Opa! Não, aqui o Botox não resolve mais, né? Vocês não estão precisando, não estão precisando. O Kogut precisa, porque ele cuida do financeiro, então dá muita ruga, né? Dá muita ruga, toda hora fica franzindo a testa aqui. Né? Mas nós já temos há muitos anos aí laboratórios, inclusive nós temos aí em Minas, né, em Belo Horizonte, tem laboratório de referência que imprime maxilar, imprime nariz. Para paciente, né, Thiago? Eu fui ver... o Clébio. A gente imprime osso. Osso. E, cara, uma coisa que é maravilhosa, por exemplo, é que quando a gente fala de odontologia, a galera, por exemplo, principalmente de laboratório, que é quem a gente mais conversa aqui, eles não entendem o tanto que são avançados tecnologicamente. Sim. Eu falo, cara, você já parou para pensar que dentro do seu laboratório você tem uma fresadora, é um CNC industrial reduzido para dentro do seu laboratório, e você tem impressora 3D, e muitas vezes não é uma, tem 2, 3, 4, 5 impressoras 3D. Aí eu pergunto, você já conversou na sua roda de amigos fora de odontologia, quantos que tem impressora 3D na empresa? Isso é muita tecnologia, né? Então, a gente já está muito avançado ali em relação à tecnologia. Quando eu falo, por exemplo, com alguns colegas, não, porque esses dias lá a impressora 3D deu um pau, eu tive que corrigir, então eu falo, impressora 3D? Você trabalha com impressora 3D? Eu falo, não, eu dou aula disso, cara. Mas eu nunca nem mexi. Depois eu te apresento, entendeu? A gente é muito moderno com a parte... A odontologia é muito moderna com a parte digital, porque os equipamentos são muito importantes. E aí a gente fica com esse pensamento de, a gente está na área da saúde, tem que ter cuidado para dar um passo maior, tem que ser bem estudado, tem que ser bem fundamentado. Sim, mas é o que o Rodrigo falou. Hoje em dia você tem a possibilidade de fazer diferentes tipos de trabalhos e diferentes tipos de desafios com a tecnologia. Por quê? Porque ela é ilimitada. Eu lembro quando eu tinha começado com o laboratório ali e tal, nem tinha impressora 3D fácil assim no mercado ainda, era só aquelas muito caras, né, as Stratas da vida. E, por exemplo, eu tive um problema de um modelo que eu perdi, que quebrou um pedaço dele, sabe? Eu falei, putz, ferrou, vou ter que pedir pro dentista remoldar, só para poder adaptar e tal. Mas eu já tinha escaneado aquele modelo. O que eu fiz? Eu peguei aquele pedaço, fiz um negativo dele, fresei na cera e pronto, eu tinha ali aquele modelo refeito para poder fazer. Eu não tinha impressora 3D na época, mas eu fiz ali na fresadora. E ficou excelente, eu fiz até um artiguinho mostrando como é que fazia.
esse negativo e tal. Olha o tipo de solução que é possível de trazer usando o digital. Você pode fazer o que você quiser. E aí tem um negócio também que eu gosto de falar, porque a galera também entra para o mundo digital e se limita a usar Exocad, se limita a usar o InLab, se limita a alguns sistemas específicos. Não, cara. Abre a sua cabeça, começa a usar Blender. O Blender é uma ferramenta tão completa, tão poderosa, que tem série da Netflix, aquela Love, Death and Robots, foi feita toda em Blender. E a galera usa para odontologia. É um sistema 3D aberto que você pode fazer o que você quiser. Aí é a sua criatividade que limita o que você vai conseguir fazer. É um software feito para odontologia? Não. Mas eles já criaram, inclusive, módulos para odontologia. Como tudo, né, cara? O Blender é de graça, tá, gente? Mas o módulo odontológico é pago. Então, você vai na Tokstok comprar um banquinho, se você fala que é para o laboratório, fica 3 vezes mais caro. É assim, é normal. Mas, hoje em dia, a tecnologia é limitada por 2 fatores. O primeiro fator é a criatividade. O segundo fator é hardware, né? Que é aquela lei de Moore, que a cada 18 meses evolui tanto tempo de tecnologia. Mas, cara, é muito importante a gente entender. O que a gente tem de hardware hoje já dá para fazer praticamente tudo. Só tem que ter agora aqui, ó, o capital intelectual. Então, quanto mais pessoas assumem esse papel de, olha, peraí, eu sei que eu consigo fazer isso aqui rapidinho na mão, mas será que se eu levar aqui para o digital e tentar fazer desse jeito vai dar certo? Opa, deu certo. Deixa eu escrever um artiguinho, compartilhar com a galera aqui e pronto, você está compartilhando para uma odontologia mais moderna e geralmente mais ágil, mais precisa, mais previsível, né? Faz o teu raciocínio, é que eu tô me coçando aqui, já deixou umas bolas quicando ali uma meia hora atrás, quando o Thiago falou, só um pouquinho, Kogut. Ele não tava online, ele quer fazer, ele quer falar ele quer compensar aqui agora, né? Mas quando você não estava online, eu estava conversando com o Marcos o muito curioso, que muita gente não sabe, é que vocês, laboratórios, né, são digitais muito antes da gente, dentista. Bem antes. Uhum. Bem antes, muito antes da gente, dentista. Né? Contei alguns episódios que eu não vou contar de novo aqui, mas a gente quase foi empurrado a ser digital pelos laboratórios, que começaram antes da gente com isso. Né? Não, sem dúvida. E assim, eu queria só pegar um gancho lá que você falou, que eu deixei anotado aqui, Rodrigo, que é super importante. Você falou assim em passant, mas eu queria reforçar para os donos de laboratório que estão nos ouvindo, né? Convida os seus principais clientes dentistas a conhecer o teu fluxo. E isso ajuda muito na comunicação, independente se você tem ou se você não tem digital. Agora, se você não tem o digital, procura se tornar digital através do conhecimento. Não é sair fazendo investimentos milionários aí, é 100, 200, 300, 500 mil. Não, mas procura ser, porque hoje você já tem possibilidade de terceirizar uma série de trabalhos digitais. Hoje tem impressorinha 3D aí a partir de 4, 5 mil reais aí, que a gente pode até indicar para vocês. Mesmo quem trabalha com acrílico, com resina, já pode começar a fazer algumas brincadeiras, se ambientar por uma simples razão, né? A gente já vem falando tanto sobre isso já há tanto tempo, mas eu lembro que a última estatística que eu peguei, que não é recente, tá, Rodrigo? Acho que é de 2018, que apenas 3% dos dentistas do Brasil, nós estamos falando hoje, já passa a casa dos 370 mil dentistas, né, cadastrados na CFO, tinham a tecnologia digital nos seus consultórios, tecnologia de moldagem digital nos seus consultórios, alguma tecnologia nesse sentido. Apenas 3%, imagina, isso daí faz pouco tempo, 2018. Então imagina assim o universo de possibilidade que está se gerando. E outra, aquilo que eu falei agora há pouco, né, segundo informações aí, inclusive que a gente extraiu numa das lives aqui, metal já está sendo proibido na Europa. Então não tem como, né? Para quem trabalha com fixa, por exemplo, né, vai ter que conhecer materiais e nada melhor do que o digital, né, começar a se informar sobre isso para começar a equipar e acompanhar as tendências. É o que eu brincava, né? Eu já contei essa história em algum momento, né? Lá na década de 90, no começo da década de 90, eu trabalhava no segmento automotivo. E eu tinha um amigo aqui, o César, né, que ele tinha uma oficina chamada O Rei do Carburador aqui em Curitiba, ali no Caxiri. E eu lembro a primeira vez que eu peguei uma revista que trouxe assim, olha, o Uno vem agora com tecnologia de injeção elétrica. E quando eu peguei aquilo, fui conversar com ele e falei, pô, César, dá uma olhada nisso, cara, eu acho que vai mudar muita coisa aqui no cenário aí, hein? Eu acho que agora vem tudo por computador, esse negócio aí de injeção. Ele torceu o nariz e falou, não, isso aí
é marolinha, isso daí não pega, cara, não tem. O carburador tá muito evoluído, velho. Isso daí é coisa que não é para agora, isso daí bota aí uns 50 anos para frente, né? E não deu assim, eu tô falando 90 e poucos, né? Quando chegou 99, 2000, já começou a ser descontinuado, né? Toda a linha de produção Sim. em cima de carburador, né? Eu acho que lá no começo dos anos 2000. Então, assim, a gente tem, sim, que tentar entender onde que eu estou, onde que eu quero chegar, qual que é o meu modelo de negócio, independente se você tem um funcionário, dois funcionários aí dentro do laboratório, se está na clínica. E, de qualquer maneira, uma coisa que o Thiago comenta, eu concordo muito. Por mais que você não tenha scanner, fresadora, CAD, CAM, CAI, mas com certeza você tem celulares. Se hoje você tem celulares, você conversa no WhatsApp, então você já tem uma forma de comunicação digital. O que a gente precisa agora é organizar isso. Organizar isso, né, Thiago? Exatamente. Exatamente. E aqui, ó, tem um ponto que é importante para a gente entender, tá, Rodrigo? Que eu queria puxar esse pontinho que vocês dois falaram, que é o investimento. Quando a gente fala de investimento e fala de digital, o investimento é alto, gente. É alto pra caramba. Por exemplo... Você me permite só um ganchinho antes de você entrar nesse... Fala, vai lá. Nós estávamos falando ali do metal, ou de conhecer os materiais, né? O dentista não precisa conhecer todos os materiais que são usados no laboratório, né? Converse com o seu técnico, converse com o seu laboratório. Olha, eu tenho este caso, né? Não quero mais usar metal. Qual material suporta a carga que eu possa usar para fazer esse tipo? Exato. Não é nenhum problema. E, inclusive, os laboratoristas deem a sua opinião para os dentistas. Nós não temos a vivência de dentro do laboratório que vocês têm, né? Isso funciona ou isso não funciona. Não temos a vivência do CAD, que nem o Thiago. Vocês não têm a oportunidade de ver tantos trabalhos quanto a gente, né? Você falou do seu modelo e você falou de carro. Um dos melhores cadistas que eu conheço aqui no Rio Grande do Sul, ele perdeu um parafuso do para-choque do carro dele, ele pegou o parafuso do para-choque do outro lado, escaneou e fresou o outro parafuso. Não nem comprar na fábrica. Então, eles têm muito conhecimento sobre como resolver essas coisas. E protético é tudo professor pardal, né, cara? É tudo doidinho, que gosta de fazer um monte de coisa diferente. O óculos não quebra, a gente corrige com a resina. Então isso aí tem vários jeitos diferentes. Com a odontologia digital, tem mais coisa ainda para você fazer. Com a impressora 3D, então, gente, é impressionante, né? Mas dentista também conserta óculos com resina. Então, dentista também. Então tá bom, coisa boa. Vou saber que não é só a gente desse lado de cá, né? E aí, Rodrigo, quando você fala de investimento, por exemplo, você falou que o laboratório ele entrou no digital antes da clínica. Isso é real, né? Por exemplo, eu comecei a trabalhar com CAD tem mais ou menos uns 10 anos. A gente já tinha máquina, já tinha mais tempo no laboratório que eu fui. Então, tem muito tempo que está nesse mundo digital, só que é um investimento muito alto. Nem todos os dentistas têm um consultório bonito, igual esse aí que você tem, por exemplo, né? Alguns são mais simples e tal. E quando você pensa, por exemplo, em questão de investimento, lá normalmente tem uma cadeira de 40 mil, mais alguns equipamentos, vão lá, um investimento de 100 mil reais. E aí vai comprar um scanner, é um investimento de 120, às vezes 70 a 120 mil reais ali, mais anuidade, ou então de suporte, alguma coisa do tipo. E aí, um cabinho eu tenho que substituir, 9 mil, é tudo caro pra caramba. Só que, para o laboratório é mais caro ainda. Então, aquele laboratório que comprou o digital completo, por exemplo, né? Lembrando, para entrar no digital, você só precisa de internet. Você não precisa, na verdade, ter fresador, impressora, scanner e CAD. Você precisa ter internet e terceiriza todo o resto. Mas, vamos considerar que você tem tudo. Você vai investir $500 mil. Então, igual no nosso laboratório, tem 2 milhões investido lá. Né? Então, é muito dinheiro. E aí entra um ponto que é muito importante, que a gente ataca bastante, que é a parte de gestão. Você tem que fazer a gestão, você tem que se organizar bem, tem que organizar os números, cuidar bem dos números, que senão não adianta nada, cara. Você não vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo. Você vai trazer soluções? Vai. Pode ganhar agilidade? Pode. Mas se você não tiver gestão, às vezes você está pagando para trabalhar ali, quanto mais trabalho entra, mais você está pagando para trabalhar. E a gestão é tão importante, aí eu vou fazer um merchanzinho aqui, que do dia 20 ao dia 27, estaremos com o curso de gestão lucrativa para laboratórios de prótese do Kogut, que é um curso que você vai pegar e vai conseguir fazer sua precificação, vai conseguir organizar a sua gestão, entender bem como que você vai acomodar não só o digital, como qualquer tipo de investimento, ou não fiz investimento, como que eu vou organizar aquele laboratório ali, né? Então, convido todos vocês a ficarem ligados na K2Go aqui
nesse período de 20 a 27, porque a gente vai estar com o lançamento do curso de gestão lucrativa. Black cara, November? Com Black November, inclusive, é lógico, né? E, cara, não adianta você pensar em comprar equipamento, pensar em entrar no digital sem se organizar antes. E se você parar para pensar, seja dentista, seja laboratório, mesmo que o final do ano é a época mais movimentada que tem para as empresas, você tem que parar e fazer o cálculo para começar 2023 da forma correta, com o preço certo, a parte tributária certa, tudo organizado. Porque senão o que acontece? Ah, agora já virou o ano, no final eu faço. Aí chega 2024, 25, 26, você trabalhando, pagando para trabalhar. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Mas eu queria... Pode falar, diga aí, Rodrigo. Uma das minhas frases também, que eu sempre digo, tá? Em aula ou em curso, você não precisa saber tudo, né? Que seja em gestão, que seja em materiais, mas cerque-se de pessoas que sabem, né? Então, assim, você não precisa fazer todas as áreas da odontologia, fazer implante, fazer prótese, mas cerque-se de pessoas que sabem, né? Que você possa pedir auxílio ou possa encaminhar para elas, né? Ou pessoas que saibam gestão de laboratório, saibam os materiais que têm que ser usados, né? Como resolver problemas. Essa é a maneira de ganhar o jogo, né? Não há necessidade de querer saber tudo, mas de uma maneira não aprimorada, né? Vamos nos cercar de pessoas que sabem, como vocês sabem, né? Como o curso do... o que a gente sempre comenta, né? Se eu comprar um terreno hoje para construir uma casa, com certeza não sou eu que vou fazer o projeto e não sou eu que vou botar essa casa em pé. Exatamente. Com certeza ela vai passar pelo AutoCAD também, né? Na hora de fazer que já usavam antes da gente também, né? Que já usavam. Os engenheiros. Exatamente. Queria só pegar aqui uma questão aqui de Souza Gui. Obrigado aí pelo seu tempo de vida aí junto conosco, né? Eu acho um grande desafio repassar o valor da prótese para o dentista. Nem todos estão no mundo digital. Acho que vem até um ponto antes aí. Gui, imagino que seja Gui, né? Primeiro tem que entender como que funciona a precificação. E a precificação no laboratório é uma arte. Nós temos que entender os aspectos da precificação, né? Ela envolve pelo menos 3 aspectos, que é o aspecto assim da absorção do custo acumulado, né? Que vai desde os insumos, comissão, se você paga, a despesa administrativa, que é a conta de luz, água, cafezinho, hora laboratorial, né? Depois você tem que ter assim um mapeamento de preço, que é o que é a prática para aquele perfil de prótese que você produz, aquele perfil de sorriso que você entrega, como que está sendo e como que está o seu momento. Que daí você pega o aspecto intangível, que no curso a gente ensina o que é a curva da indiferença. O que é a curva da indiferença? Por exemplo, o que eu tenho aqui no meu escritório em Curitiba, no nosso escritório em Curitiba, por que eu tenho Nespresso? Você tem café que é muito mais barato no mercado. Eu posso comprar uma cevadinha, passar aqui no coador e não vou gastar tanto quanto a máquina de Nespresso que eu tenho aqui. Mas o que é isso? É o intangível. E pouca gente sabe como fazer e como medir esse intangível. Então, tendo essa precificação e tendo essa autoridade e tendo essa comunicação clara com o dentista, no sentido de não impor regra, tá? Não impor regra. Dentista detesta, né, Rodrigo? A maioria, e eu conheço muitos, tenho muitos amigos dentistas, né, detesta que o laboratório quer colocar regra. Mas não é. É fazer assim, entender que a partir da compreensão dos fluxos, né, o laboratório conhecer um pouco mais do fluxo clínico e o clínico conhecer um pouco mais do fluxo laboratorial, você reduz o tempo de produção, você otimiza o tempo de cadeira e a hora laboratorial. E é mais conforto para o paciente. Então, quando tem essa relação de ganha-ganha, aí é muito fácil. E se você tem a tecnologia digital e o teu dentista e o teu mercado não tem, ponto para você. Ponto para você. A chance de você ter de começar a integrar. Porque hoje tem muito serviço aí até de scan service, tem várias formas, e até como o Rodrigo mesmo colocou agora há pouco, mandar um protocolo, um DSD, manda uma fotografia, um arquivo digital, você já começa a planejar e você vai ver lá já um outro perfil, você já começa a trazer para essa realidade ali a tua micro-região, né, a região onde você atende. Então fica o convite, fique ligado, Comunidade K2Go, aqui o nosso perfil, né, nós vamos fazer o lançamento oficial no domingo, vai ser uma live também muito legal. E falando de investimento, Rodrigo, eu lembro uma outra coisa que você falou aí, bem no momento que o Thiago caiu, que eu saio, estou fazendo mestrado em odontologia digital e eu saio entendendo o fluxo laboratorial, ou seja, eu saio apto, em termos de know-how, a produzir a minha própria prótese, mas me corrija se eu estiver errado, que eu entendi que você me falou, mas eu não sou louco de fazer isso.
Porque o tempo que eu vou ficar lá inserando, seja manual ou digital, produzindo, aplicando, fazendo uma maquiagem, uma estratificação, eu estou dando vazão aqui no moço, estou dando vazão na cadeira ou na minha sala de aula, que é o meu métier. E aí eu lembro quando, lá no começo, né, final do 2009, 2010, por aí, que a indústria fazia, sem conhecer o laboratório, sem conhecer a clínica, mas o pessoal da indústria vinha, batia lá no seu consultório e falava assim, doutor, pegava assim aquela cadernetinha, né, e começava a falar, quanto é que o doutor gasta com o laboratório? Ah, uma média aí de 10 mil por mês. Ó, Sim. assina com sangue aqui esse contrato, colocando seu rim como garantia, O sangue é bom. que eu vou te mandar aí uma continha de 7 mil por mês e você vai se livrar do laboratório. Dando a impressão que era plug and play, né? Você coloca lá um chairside, você aperta um botão, sai um dente estratificado, você não precisa nem Exatamente. desenhar, né? Isso E eu acontece, ver, isso acontece ainda. hoje menos, porque o pessoal já, o nível de consciência sobre o fluxo digital já aumentou bastante, mas eu lembro, principalmente ali no eixo Brasília, Goiânia, onde começou um movimento ali muito forte, eu vi muitos dentistas comprando laboratórios completos lá, colocando num puxadinho da clínica, Sim, virando fresadora, virando cabide de jaleco, cara. exatamente. E Então, hoje, assim, é informação, né? é informação, é informação. Você não pode cair de paraquedas logo em qualquer coisa que se apresente, né? Você primeiro veja o que vai acontecer. A gente hoje estuda muito, né? Como eu disse no mestrado lá, a parte científica, né? Existe não só na parte de prótese, mas em qualquer outra área. Existem muitas coisas técnicas e coisas novas acontecendo. E às vezes a gente fica vislumbrado, assim, aquela técnica, nossa, eu vou fazer isso. Daí, o que os nossos professores, lá, grandes professores que a gente tem, nos dizem assim, ó, procure artigos de quem quem revisou sobre isso, para ver como é que funciona. Artigos novos, como é que isso funciona. Né? Se informe antes, veja como é que está sendo os resultados. Não caia de paraquedas em qualquer coisa que você vai ouvir e ache lindo, maravilhoso. Né? Mas, em termos de odontologia digital, isso já temos comprovado que funciona funciona perfeitamente e com previsibilidade. Então, esse mundo pode cair de paraquedas, não tem problema não. E tem muito artigo bom hoje em dia. Na época que tudo era mato, era difícil pra caramba de achar artigo bom. Você só achava artigo na gringa e tal. Hoje em dia, até brasileiro, você acha muito artigo legal, né? Tem. Tem 3 artigos, por exemplo, de impressão 3D da K2Go ali, que já foram usados em tese de mestrado e outras coisas do tipo, que tem E 5, tá 6 gratuito. anos que eu escrevi. E tá E é gratuito ainda. gratuito, é verdade. E aí eu queria só voltar num ponto aqui rapidinho, respondendo o Gui. Gui, você falou sobre aumentar preço, né? Porque quando você entrou no digital, você vai ter que mexer na precificação, aumentar o preço, nem todos os dentistas ficam de acordo com isso. E eu concordo, né? Eu acredito que o Rodrigo também vai concordar que nem todos. Ele tem que enxergar valor naquilo que você está entregando, mas tem um detalhe também que tem que entender. Primeiro, sim, você tem que ter a precificação correta, tá? Mas quando você faz gestão, você também consegue começar a entender que não necessariamente você precisa mexer no preço. Se o seu preço já estiver bem posicionado em determinada época, o que você consegue fazer, por exemplo, é aumentar a escala de produção. Se você aumenta a sua escala de produção, que o digital ele vem basicamente para dar escala ao laboratório, Ele requer nem escala. sempre, né, não estou falando que não é para você mexer no preço, mas pode ser que você não precise mexer no preço. E também tem uma outra coisa que chama estratégia comercial. Se você já sabe que o seu dentista tem a dificuldade de aceitar a mudança de preço, mas que ficou mais cara aquela odontologia digital para você, é importante você separar um orçamento para que você possa subsidiar o valor daquela prótese digital para poder apresentar ela para o seu dentista em toda a majestade que aquela prótese digital tem, mostrando a qualidade, mostrando o tempo que aquele dentista economizou. E aí ele vai ver o valor que aquela prótese digital tem para ele, foda-se o valor que tem para você, tem que ter valor para ele, né? Aí você mostrou o valor que tem para aquele dentista ali, e aí ele vai começar a entender o porquê que ficou um pouco mais caro. Então é importante ter diferentes estratégias. Sim, mexer no preço geralmente é necessário, mas nem sempre é a melhor forma de começar com o dentista. Às vezes é importante, já que você está separando um investimento tão alto, igual 300, 400, 500 mil reais para poder comprar uma fresadora, por exemplo, separa ali 50 mil reais para subsidiar aquele prejuízo que você está tendo na prótese para apresentar para o seu dentista. Mas como que eu faço isso? Na época que eu abri o Drop Lab, por exemplo,
Pensa, 2014, se você está tendo dificuldade em 2022, imagina como é que era 2014, quando tudo era mato. E ali em 2014, muito dentista não gostava de zircônia de jeito nenhum. Estava começando o Zole de Daman, que é o Zole de FX, multilayer e tal. E a galera só queria o IMAX maquiado. Meu laboratório não tinha maquiagem. O meu era só a prótese ali, a subestrutura. Então o que a gente fez? Eu pedi para o dentista, olha, você me mandou um trabalho, eu vou te mandar aqui ele de IMAX e eu vou te mandar ele aqui de zircônia. Compara os dois para mim, por favor. Eu não falava qual era qual. Eu pedi para ele, escolhe qual que você prefere. Claro que às vezes era o IMAX, às vezes era a zircônia, não tinha uma porcentagem, uma regra, mas se ele usava a zircônia ali, eu já falava, cara, eu não estou te cobrando a mais, olha só a qualidade que esse trabalho tem. Se você teve dificuldade de identificar qual é qual aqui, doutor, por que não utilizar a zircônia, por exemplo? Aí ele pode trazer argumentos, né? Olha, é porque o desgaste antagonista da zircônia é maior, eu não gosto. Então você traz alguns artigos, igual o Rodrigo falou, para poder mostrar qual que é a diferença entre desgaste de antagonista, que é diferente sim, mas você consegue mostrar as aplicações e outras coisas do tipo. E realmente, alguns pontos para que não talvez justifiquem não aumentar mesmo o preço. Porque com o digital, você vai se tornar mais rápido o seu tratamento, vai entregar mais rápido o seu tratamento, você pode produzir mais. As repetições de trabalho são muito pequenas, o índice de repetições de trabalho é muito pequeno. Quando você desenvolve um fluxo digital, você tem padrão, né? Uma coisa que é essencial. Você tem padrão. Você estabelece padrões. Isso é muito importante. Não é difícil. É estabelecer um protocolo. Eu tenho um protocolo no meu consultório que eu sei desde quando eu recebo o paciente até quando eu vou entregar a prótese. E eu faço com todos o mesmo protocolo, que é esse protocolo digital. Então, assim, é questão de estabelecer um protocolo e segui-lo. Daí não fica difícil. Exato. E aumenta o fluxo de trabalho, aumenta a precisão, aumenta a satisfação. E aí eu faço até uma conta, né, aproveitando esse gancho aí, né, tem muitos laboratórios que a gente, só hoje nós estamos atendendo aí mais de 30, né? E vem aquela questão do momento do laboratório. Por exemplo, IMAX hoje é sinônimo de silicato de lítio, né? A gente sabe disso. Né? Até nós tivemos uma live recente aí com o Herbert Mendes, lá da Ivoclar, que foi maravilhosa. Mas assim, e o pessoal fica naquela, né? Mas Kogut, eu não sei lá, cara, é caro, né? O bloco, se eu for fresar, independente do investimento na fresadora, mas se eu for fresar, o meu custo de produção vai subir muito, porque hoje eu estou com um fluxo aqui de injetado assim tão evoluído que eu consigo tirar aí uma média de 15 a 20 elementos aí para cada tubete lá com 5 pastilhas, né? Mais o revestimento, mais isso, mais aquilo, né? Acaba saindo mais barato do que se eu pegar um bloco e for fresar e contando mais o investimento ainda da máquina. Aí eu falo o seguinte, olha, tem um fator em precificação que se chama tempo. Então não é assim uma variável de margem. Margem é dinheiro de prateleira. Margem não paga conta de luz. Margem não paga lá a tua cervejinha no final de semana. O que paga é dinheiro. Seja Pix, seja cartão, mas é o dinheiro. E não adianta você ter lá, por exemplo, 30% de margem no elemento injetado e, por exemplo, 20% de margem no elemento fresado. Se você não tem escala, se você tem lá uma produção hoje de 20, 30 elementos por mês, no laboratório que está começando aí na fixa, eu vou dizer, cara, você está longe de precisar comprar uma fresadora, não vai pagar nunca esse investimento. Agora, se você está fazendo aí 300 elementos por mês injetado, eu vou dizer, cara, você está perdendo dinheiro. Porque se você fizer um fluxo bem estabelecido aí de fresagem para esses 300 elementos por mês, você vai reduzir para 1/3 a produção da tua prótese, da estrutura, e tirar complexidade, etapas desse processo, comparando injeção com fresado, e reduzindo esse tempo, você aumenta a tua produtividade. Imagina ter 300 elementos, se eu consigo fazer num mês injetado, se eu coloco lá um bom fluxo lá para fazer esse mesmo elemento fresado, eu consigo fazer em 10 dias. Assim, falando a grosso modo, mas você reduz bastante a necessidade de mão de obra, você reduz a necessidade de quantidade de mão de obra para o teu processo produtivo e você estabelece o que o Rodrigo falou agora há pouco, padrão. Você consegue evoluir para um padrão, não é assim da noite para o dia, tá, gente? E olha só, estourando aqui o nosso tempo regulamentar, eu vou passar aqui a rodada final aí para a gente se despedir. E para você, Rodrigo, eu ainda queria assim uma palhinha. Você que está já há tanto tempo, né, já está bem evoluído aí no fluxo digital, já conhece bastante também o fluxo não só clínico, mas laboratorial. Uma dica
Eu queria que você passasse aí para os nossos ouvintes aí aqui da live, depois do podcast, uma dica para quem está querendo entrar hoje no digital, tendo ou não tendo, estando ou não estando capitalizado. Se você pudesse voltar no teu tempo, quando você pegou o diploma lá de odontologia e falou, vou fazer a diferença no mundo, tal, né? E de repente você começou a ver todos os problemas, e quando você tomou a decisão, o que você pode trazer de experiência para esse povo que está começando, para começar já com o pé direito no digital, na odontologia, seja no laboratório ou na clínica? Você sabe que é engraçado, você falou quando eu me formei lá e com o que acontecia. É engraçado que eu tinha uma necessidade já naquela época. Eu pegava fotos de pacientes, aquelas reveladas, tá? E fazia desenho em cima delas. Fazia desenho em cima delas para eu tenho que pensar de alguma maneira aqui como é que eu vou restabelecer isso aqui que eu estou vendo, né? Não somente na cabeça, mas tentar materializar isso, né? Então, a dica que eu dou é assim: hoje existem materiais, existem pessoas como a gente que estão tentando divulgar o digital. Procure se informar de como você pode entrar nesse mundo. Não se assuste, é fácil, é muito fácil. Você não precisa ter, sem investimento nenhum, hoje você se torna um dentista digital. Ouça seu laboratório, ele vai lhe dar dicas que são extremamente preciosas para você entrar no digital. Eu sei que eu estou tentando fazer um raciocínio aqui, eu sei que estão falando mais com o pessoal de laboratório do que com dentistas. Mas quem é de laboratório não tem essa barreira de conversar com o dentista. Exato. Né? Tem muitas coisas que vêm do meu laboratório que às vezes eu olho e digo, como é que eu não pensei nisso? Aconteceu semana passada. Eu disse, como é que eu não pensei nisso? Um dente com um substrato muito escuro e eu não estava conseguindo resolver. Né? E ele mandou para mim sem falar comigo, já tinha feito antes, mas sabe que é tanta coisa, às vezes a gente não lembra. Ele mandou para mim uma coroa preparada para faceta, e simplesmente para igualar o substrato do outro dente e uma faceta para cimentar nessa peça de silicato de lítio ali, né? Para uma vez que eu tivesse os dois substratos iguais, os dois dentes iam ficar iguais, né? Eu mandei para eles, poxa, eu não sei como te agradecer, isso era muito extremamente pertinente. Já tinha feito um caso antes, mas não me lembrava, né? Então, assim, existem pessoas que fazem trabalhos diferentes, né? E pessoas com experiência nos seus trabalhos. A gente tem que ouvir pessoas que têm experiência nas suas áreas, né? Então, o digital é fácil, ouça quem está perto de você, ouça o seu laboratório, ouça algum colega que já trabalha com isso, né? Mas a integração é fundamental. Trabalhando juntos se chega em resultados melhores. Sozinho, não. Com certeza. E olha só, por exemplo, existem várias soluções diferentes aí que às vezes a gente nem conhece, né? Tem essa que você pode fazer o copo e cimentar a faceta nele. Existem opacos para zircônia, exatamente para substratos escurecidos desse jeito. Então existem soluções diferentes. Então o que eu convido você aí, seja dentista ou laboratório? Entre no digital pensando de uma forma diferente. Não entre no digital pensando da forma que você já trabalhava analógico. Porque pode ser até que você resolva alguns problemas. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Você tem que entrar no digital com a mentalidade digital. E aí aplicar todo o conhecimento que você tem e aproveitar a principal oportunidade que o digital nos traz. Compartilhe conhecimento. Se você aprendeu alguma coisa, compartilha. Porque se você está compartilhando e as outras pessoas também, imagina o tanto que a gente consegue de conhecimento para encurtar a curva de aprendizado, para melhorar a qualidade de vida dos profissionais, dos pacientes, de todo mundo. Então, muda a sua mentalidade, muda um pouco a cultura para poder entrar no digital. E se tiver dificuldade, faz o que o Rodrigo falou. Não tenta inventar roda. Procura quem já trabalha com isso. Visita o laboratório, que já é assim. Tem o convite, pode ir lá no Smile to Go, vai lá conhecer como é que funciona o nosso fluxo, como é que são as máquinas, ver elas funcionando. Né? Procura uma consultoria especializada nisso. Conversa com quem já fez isso, com muita gente que está todos os dias só resolvendo esse tipo de problema e esse tipo de dificuldade. Ah, não quero fazer consultoria, então faz um curso. Vai lá e contrata um curso de gestão para poder aprender como organizar aquilo ali, seja analógico ou digital. Porque hoje em dia, não tem como você pensar analogicamente e trabalhar digitalmente. Certo, Kogut?
É isso aí, meus amigos. E obrigado aí pelo tempo de vida de vocês. Super obrigado, Rodrigo. Aí, nossa, cara, olha. Tem um minuto. Lógico, lógico. A palavra é toda sua aí para a gente finalizar com chave de ouro. Aí, eu quero cutucar vocês dois. Né? Pô, a gente fala isso. Opa, vamos lá. Sul, não sei, quem sabe faz ao vivo. O cutucar é fazer assim com o dedo. Né? Sim, sim. O Thiago falou em Pense Digital, né? O que vocês acham dos softwares que vocês usam hoje? Vocês usam os articuladores digitais que tem nos softwares? Cara, não tem como usar o articulador sempre, porque nem sempre chegam todas as informações necessárias para colocar nele. Dependendo do tipo de planejamento, aí você faz na média, né? E aí eu uso esse sim. E sabe qual é a imagem do articulador digital que aparece lá no software? Ele é do Artex. É o mesmo articulador que a gente usa. É um articulador digital? Não é um articulador digital. É o mesmo que eu uso para montar os meus modelos de gesso que está dentro do software. Eles botaram o analógico dentro do digital. Isso não é um articulador digital. Se você usar o corte ali, você vai ver que é interessante. Se você usar o corte, você vai ver que dentro do articulador, até as engrenagenzinhas, tudo igualzinho replicado. Igual. Vai ser ali, ajusta o ângulo para tal. As pessoas não têm esses ângulos iguais. Não é um articulador igual ao que a gente usa na bancada. Se eu tenho que usar o digital da bancada, não tem sentido. Já é desenvolvido jogar o crânio da pessoa, sensores que a pessoa faz movimentos, captam esses movimentos da mandíbula, separa o crânio da mandíbula, joga, né? E aí sim nós temos algo real. É os movimentos daquela pessoa captados por um computador ou por sistemas, né, jogados no software, e daí sim nós temos os movimentos daquela pessoa. Não um articulador igual que tem a bancada que eles copiaram e botaram dentro do software. É o que tinha, né? Parei. É o que tinha, né? É o que tinha, né? Mas não é digital, é analógico. Não. É analógico, né? Isso aí, maravilhoso. Obrigado, gente. Muito obrigado. E não deixem de ouvir depois o podcast editado de novo, né? Episódio número 161, sexta-feira, sem falta, a partir de meio-dia. Certo, Thiago? Certíssimo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Um abraço. Valeu. Um abraço. Obrigado.